Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Escola Milaré. Como todos sabem, nosso objetivo é colocar em discussão aqui questões técnicas e jurídicas que sejam relevantes para quem se interessa por meio ambiente. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para poder ficar por dentro das nossas novidades. E hoje a gente vai receber aqui a doutora Viviane Cabral. Ela é advogada ambientalista, animalista, tem pós-graduação em Gestão Ambiental e Saúde Pública pela USP, Direito Público pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, além de um MBA em Política e Gestão Governamental. Foi vice-coordenadora da Comissão de Ética em Experimentação Animal da Faculdade de Medicina da Fundação do ABC, em Relações Governamentais e Advocacy do Instituto Amparo Animal, uma das maiores organizações de defesa animal do país. Tem vasta experiência no legislativo, né, elaboração de leis, projetos de leis, emissão de pareceres, relatórios, assessoria, plenário, CPI, trabalhou na Câmara Municipal de São Paulo, na Assembleia Legislativa do Estado e na Câmara dos Deputados, também em Brasília. Ela é autora de diversos manuais técnicos e científicos, leciona em cursos de graduação e pós-graduação e trabalha com temas como direito animal, tutela jurídica, bem-estar animal, bioética e ciências ambientais. Um baita currículo, hein? Vamos falar hoje sobre os direitos dos animais. Doutora Viviane, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigada, doutor Tiago. Estou muito honrada, me sinto muito honrada de estar agora aqui na Escola Milaré, podendo discutir esses temas que são tão caros para nós, né? São tão importantes e graças a uma evolução aí histórico, social, ambiental, a gente tem visto um novo patamar, né? Uma nova forma de abordá-los. Então, é uma satisfação poder tratar desses temas com vocês. Muito obrigada, agradeço muito e gostaria que estendesse meus agradecimentos, meus cumprimentos ao doutor Edson Milaré, a quem tenho uma admiração profunda. Obrigado, doutora Viviane. Esperamos encontrá-lo pessoalmente, inclusive com o professor aí em breve, viu? Vamos lá, Sim, será uma satisfação. Vamos falar de direitos dos animais, que é um tema muito interessante e gera muita curiosidade. Um tema relativamente novo, né? Então, eu já quero perguntar direto o que é a sujeição de direitos, né, dos animais. E se você puder, além de nos dizer o que é, traçar aí um panorama histórico, falar um pouquinho de doutrina, de legislação, o que é, como está hoje a questão da sujeição de direitos. Certo. É interessante, né? Quando você colocou assim, é um tema novo. Se a gente for pegar o decreto de 34, né, é um tema já que remonta ali, né, Getúlio Vargas, quando a gente teve a possibilidade, depois de muita pressão já da sociedade civil organizada, à época, né, o termo advocacy é novo, mas a forma de atuação de determinados segmentos da sociedade, né, já se empreendia dessa forma, então já existia essa busca pelas autoridades, pelo legislativo para fomentos de leis que fossem protetivas, que trouxessem esse entendimento, né? Então a gente remonta ali desde a época do Getúlio, quando a gente teve o decreto de 34, acho que foi um grande marco. Há sempre uma discussão, né, por ser um decreto-lei, se parte dele já foi revogada, em razão até da própria lei dos crimes ambientais, mas assim, se a gente pensar do ponto de vista de evolução histórica, social, legislativa mesmo, é realmente um grande divisor de águas, em razão de ter colocado organizações da sociedade civil num protagonismo, colocando inclusive autoridades à disposição, né, para que desse toda o subsídio, a assistência, para que possibilitasse ações favoráveis aos animais e à proteção dos animais. Então, a gente tem ali já um grande documento, né, um grande instrumento legal que já trazia esse tipo de abordagem, inclusive com penas, multas, né? Claro que depois, aí com o advento da Lei dos Crimes Ambientais, isso se modificou, mas a tutela dos animais pelo Estado, toda essa questão já estava ali muito bem, muito sólida, né, nesse instrumento, né? Nós temos, claro, com o advindo da Constituição Federal, com o artigo 225, né, para primeiro inciso 7º, a gente já encontra ali, então, uma evolução que, indiscutivelmente, coloca os animais já como sujeitos de direito, porque o texto constitucional fala claramente que os animais não podem ser submetidos à crueldade.
Então, quando a gente encontra já essa nomenclatura, a gente consegue perceber claramente que os animais, se não fossem passíveis de crueldade, a gente estaria falando, então, sim, de coisas, de seres sujeitos a dano, né? E que não é o caso. Então, a gente já começa a discutir a questão da sujeição dos animais desde a Constituição Federal, né? Claro, como eu disse aí, muito antes, com algumas leis esparsas, mas vamos tratar aqui do que, né, da Constituição em diante. Então, a gente já tem essa questão na Constituição muito bem tratada. Com o advindo da Lei dos Crimes Ambientais, 10 anos depois, a gente consegue, então, criminalizar, né? Então, a gente regulamenta esse artigo 225 da questão da subsunção da crueldade e já aposta em lei a vedação, né, de ferimento, mutilação, coloca também uma norma penal em branco, que é o abuso e o maltrato, né? Então, o que são crimes de maus, o que é o crime de maus tratos, né? O que é o crime de abuso, né? Então, muitas vezes há uma necessidade, às vezes, da gente criar um rol exemplificativo, mas o que é ser muito temerário, né? Porque a gente acho que tem que deixar aí ao alvedrio da discussão e da criatividade humana, né? O que pode ser maus tratos ou não, né? Então, nós temos uma infinidade de possibilidades e é importante que a legislação se mantenha dessa forma, abrindo esse leque de possibilidades, porque isso traz maior possibilidade de defesa para os animais. A grande discussão se faz, acredito que da Lei dos Crimes Ambientais, do próprio artigo 32 e do artigo 29, o 32 é esse que eu acabei de comentar, que coloca como crime, né, ferimento, mutilação, abuso ou maus tratos a todos os animais domésticos, domesticados, animais silvestres, nativos ou exóticos, e o próprio 29 que fala especificamente sobre silvestres. A grande questão está sempre na pena. A grande discussão que se tem hoje no mundo animalista é realmente quanto à questão da pena, quanto à questão da possibilidade da aplicação de leis processuais e do próprio Código Penal, né? Quando a gente discute como é que esse infrator, esse agressor será punido. Então, quando a gente tem ali a incidência da 9.099 de 95, em que coloca crimes até 1 ano de detenção como crimes de menor potencial ofensivo, isso automaticamente se aplica ao nosso artigo 32, né? Que ainda tem uma pena de detenção até 1 ano. Então, a dificuldade maior mais uma vez, a impunidade, a frustração de verificar crimes horrendos contra os animais, como a mídia divulga cotidianamente, não são levados a uma forma satisfatória, né, de coerção estatal e de um sentimento de proteção realmente aos animais. Então, se faz cada vez mais premente a necessidade da gente discutir no legislativo e conseguir trazer projetos de lei e aprovação de leis que a gente consiga ter um aumento das penas, né, para penas mais severas contra os animais, né? Então, acho que essa é uma primeira discussão que a gente precisa ter em mente, né? Dessa necessidade que a gente ainda tem, por mais que nós trabalhemos com uma questão de política carcerária, do descarceramento, né? E outras formas da gente lidar com um sistema carcerário aí abarrotado com quase 1 milhão, né, 900 mil detentos. Então, existem discussões mesmo sensíveis, mas não é por isso que a gente vai deixar a proteção aos animais sem o devido olhar, né, da sociedade e, obviamente, dos poderes, né, como um todo, né, doutor Tiago? Perfeito. Doutora Viviane, quero falar de um tema que gera muita discussão também, que é a capacidade jurídica. A gente já conversou, né? O mais importante é a tutela, o resultado final, que é a capacidade, mas a capacidade gera discussão, né? Então, eu queria te ouvir sobre a capacidade jurídica, se possível, sobre a categorização e direitos distintos ou violados, para a gente poder ampliar esse panorama nosso. Sim. Muito se fala dessa questão justamente das capacidades jurídicas e de uma categorização dos animais, né? E é algo também importante que haja uma reflexão nossa, né? Quando a gente diz, por exemplo, que alguns animais têm direitos reduzidos
né? Então, em detrimento de outros, né? Alguns têm direitos mais protegidos e outros direitos reduzidos. Na verdade, a gente tem que lembrar que nós temos direitos. Todos têm direitos, os direitos estão sendo violados, né? Quando a gente diz, por exemplo, a grande dificuldade de avançar na questão da sujeição de direito e na questão do entendimento de que os animais precisam ser protegidos de forma igualitária, esbarra, por exemplo, numa das maiores rendas de receitas cambiais do país, que é a questão, por exemplo, da pecuária. Né? Então, quando a gente discute que animais domesticados, né, animais aí tidos como de produção, os animais que a gente chama animais em situação de fazenda, têm direitos reduzidos? Não, eles têm direitos à vida, direito à integridade física. Agora, esse direito é violado em razão de uma questão social posta, né, de uma questão econômica, de um amadurecimento da sociedade que ainda está em curso, né? Que muito se discute. Então, nós não temos... quando a gente fala de animais silvestres, animais domésticos, animais domesticados, a gente começa a perceber o quê? Que os animais domésticos que estão muito mais próximos de nós, né? Conseguem ter uma proteção legislativa muito maior. Então, na própria Lei dos Crimes Ambientais que eu citei há pouco, houve uma modificação recente com a Lei Sanção, em que a pena foi aumentada até 5 anos, né, para crimes contra cães e gatos, né? Isso não é só por uma questão da sociedade se colocar entender que os animais, cães e gatos têm mais direitos do que os demais. Não é só essa questão. É uma questão mesmo da gente não conseguir, muitas vezes, discutir isso com o Congresso Nacional como está hoje desenhado. Né? Nós temos uma bancada ruralista suprapartidária, com uma força muito grande, né? Com uma inserção e um enraizamento no país de uma forma fortíssima. Também, né, como a gente acabou de colocar, uma questão econômica fortemente atrelada a isso, que faz com que a gente muitas vezes não consiga avançar com muitos projetos que estão tramitando no Congresso, que trazem essa possibilidade de uma maior proteção jurídica e da maior aplicação de penas para os animais, para os crimes contra os animais. Então, está muito mais relacionado essa questão das capacidades jurídicas dos animais a isso, né? A um movimento político, a um movimento de amadurecimento também, social, ambiental, mas muito mais de um Congresso que está posto aí. E até que ponto esse Congresso é o reflexo da nossa sociedade, né? Que precisa discutir, aumentar sua capacidade crítico-analítica e também ter acesso à informação, até no momento mesmo em que a gente está em momento eleitoral, para não só pensar no seu governante, né, nos cargos de executivo, mas também pensar nos cargos por parlamento, porque isso faz toda a diferença. A governabilidade está muito atrelada a isso. A gente vê hoje como o governo federal precisa abrir mão de uma série de questões para conseguir governar, então isso acaba fazendo com que as pautas ambientais e animalistas sofram, né, bastante, né, nesse sentido. Então, essa discussão da capacidade jurídica, eu acredito que a gente não deva colocar os animais em categorias distintas. Todos têm direitos, né? O direito maior, que é o direito à vida, ele está sobrestado em algum momento, em alguma categoria de animal, né? Em alguma espécie, mas, e obviamente, do ponto de vista, quando a gente fala de silvestres, a gente consegue discutir o direito à liberdade, quando a gente fala em preservação dos hábitats, né? Preservação ambiental com maior facilidade, mas a gente também encontra dificuldade de legislar nesse sentido, porque a gente tem também fortemente uma pressão da questão da caça, né? Então, embora a população brasileira, aí, com um índice de mais de 92% da população é contrária à caça, a gente ainda tem, vira e mexe aí uma força e uma pressão no legislativo para conseguir avançar e passar, né, a caça. Também a questão do comércio legal de animais silvestres, a famosa lista PET, né?
que sofreu uma discussão também importante com a Lei Complementar 140 de 2011, que delegou aos estados a gestão de fauna. Então, isso fez com que a possibilidade dos estados elaborassem suas próprias listas PETs também é um grande problema, né? Porque a gente perdeu ali a mão do governo federal dando essas diretrizes e segurando isso, né? Muitos estados não têm não tem essa capacidade totalmente de conseguir fazer a gestão da fauna, de conseguir, de estar instrumentalizado, estruturado para essa gestão, né? Então, a gente tem muitas questões sendo permeadas aí que passam por isso que o senhor acabou de me perguntar da questão das categorizações e das capacidades jurídicas dos animais. Se a gente for pensar do ponto de vista da Constituição, da Lei dos Crimes Ambientais, de ciência, que é o fato, é o fundamento fático, né, que faz com que a gente discuta a proteção e a sujeição dos animais, a gente calca na ciência, né? Então, a capacidade dos animais sentirem, expressarem seus sentimentos, né? A consciência animal, que também foi trazida pela declaração, né, de Cambridge de 2000 pela declaração de 2012 e agora recentemente pela Declaração de Nova York de 2024, né, colocando inclusive animais invertebrados como animais sencientes, que é então o nosso fato, o fundamento da discussão justamente da capacidade jurídica dos animais e da sujeição de direitos, né? Então, é uma discussão importante de ser colocada para a gente não cair nessa cilada de dizer alguns animais têm capacidades reduzidas, têm direitos reduzidos. Não, alguns direitos estão sendo violados. Essa que é a grande questão, né? Entendi. Vamos aprofundar mais. Para o animal estar em juízo, que é o tema que gera discussão, é ele quem vai estar em juízo, ele vai estar assistido, vai estar representado. E a gente já tem alguns exemplos de ações, essas ações geram muita discussão quando ele mesmo, né, quando se coloca o animal como parte, né, e alguém representando, ou alguém em nome dele. Qual é a sua visão sobre essa defesa em juízo, né, do animal em si? Como a gente coloca desde ali do que eu comentei do código do próprio decreto-lei de 34, depois passando pela lei de ação civil pública, né, quando a gente vai discutir uma ação civil pública estruturante aí que impõe obrigações de fazer e de não fazer, automaticamente nós agimos, né, em substituição processual. Então, os legitimados, principalmente, para atuar juridicamente em favor dos animais, as organizações da sociedade civil, né? Então, as organizações de defesa animal, o próprio Ministério Público, são os entes que são legitimados para essa defesa, mas como o senhor colocou, a gente tem visto ações em que o próprio animal está no polo ativo, né, da ação. Acredito que, independente disso, independente de quem esteja no polo ativo, a grande questão é a discussão mesmo dos direitos que vão ser garantidos. Obviamente que é uma forma da gente trazer um status diferenciado para os animais e colocá-los como justamente abrindo essa questão da senciência que eu coloquei, da consciência animal, mas de fato o que importa é nós garantirmos, né, via legislativa ou via jurídica, que a proteção desse animal seja garantida. Então, independentemente dessa colocação, né, de como ele se coloca processualmente falando, é o que a gente precisa conseguir levar a cabo a efetividade do direito, e mais do que isso, que seja cumprido, né? Vou citar uma questão importante, que foi a PEC da vaquejada, né? Quando a gente teve a discussão no Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal, a discussão sobre se a vaquejada é crime, se é uma forma de submeter os animais à crueldade, e foi claramente definida dessa forma pelo Supremo, o Congresso passou por cima dessa decisão judicial e elaborou uma emenda constitucional em que afastou, né, a atividade da vaquejada como algo que traz crueldade aos animais. Então, mais uma vez, a gente entra nessa discussão que acabei de colocar, do quão importante é
nós termos poderes estruturados e que estejam em consonância com segmentos da sociedade que estão aí gritando, ecoando a voz, né, de vulneráveis, como são os animais. Então, nesse caso, veja só, ali no Supremo, quando essa ação foi ingressada, né, mais do que entender quem estava no polo ativo, é entender todo esse caminho, né, se ao final disso tudo a gente conseguiu garantir o direito desses animais. E a gente viu, então, com a PEC, que como a gente tem eu não posso dizer uma desmoralização, mas olha que impressionante como um poder estatal, né, da magnitude de um Supremo, a maior corte do país, foi facilmente derrubado uma decisão por uma emenda constitucional, mais uma vez porque nós temos ali uma bancada fortíssima ditando as regras, né, e fazendo com que a gente tenha essa dificuldade de ultrapassar vencer algumas etapas aí para defender os animais. Avançamos muito, sem dúvida, mas ainda temos essas questões importantes de serem enxergadas para que a gente consiga avançar mais ainda, né? Excelente. Doutora Viviane, vamos falar de guarda compartilhada de animais, de família multiespécie, o que é, como funciona? A guarda compartilhada, sim, há alguns projetos, né, tramitando no Congresso, e as decisões judiciais já estão trazendo essa questão de uma forma mais tranquila, né, do entendimento de que, diferentemente da partilha de bens, né, no momento de uma separação, e há projetos, inclusive, que trazem as relações homoafetivas, então isso é muito importante também, a gente olhar a sociedade como um todo, na sua diversidade, né, como ela é composta. Então, qualquer que seja a conjuntura dessa união, a questão da guarda compartilhada é uma discussão trazida sempre aos tribunais, né? Ela é colocada de uma forma distinta das questões dos bens, porque justamente a gente está falando de uma vida, né? Estamos falando de uma vida que tem toda uma questão de sentimento envolvido, obviamente, nessa separação, mas o principal ali é olhar para o animal, né? Qual é a melhor maneira, a forma em que o bem-estar será de maior forma garantido, do ponto de vista de assistência. Então, isso tudo é a questão que permeia quando a gente trata de guarda compartilhada. E a gente tem algumas decisões distintas, né? Pensão alimentícia, por exemplo, é algo que não foi ainda possibilitado pelos tribunais, né? As cortes não têm ainda trazido essa possibilidade, muito embora tenha olhado para quem melhor pode garantir essa assistência ou não, e colocando essa participação, quando a guarda compartilhada é determinada, automaticamente essa questão da divisão, né, dos custos e da necessidade do direito à assistência está colocada ali. Mas a pensão alimentícia, por exemplo, ainda não é algo que a gente conseguiu que fosse vinculada a uma decisão, né, judicial. A gente ainda não tem isso muito tratado, né? Mas a guarda compartilhada, sim. E é uma questão dessa nova nomenclatura de família multiespécie, né? E que fortemente a gente, enquanto segmento da sociedade aqui, né? Eu, como representante há muito tempo da sociedade civil organizada, não posso deixar de comentar que nós temos que atrelar isso mais realmente a cães e gatos. Repensar essa questão de animais silvestres como pet. A família multiespécie não deve avançar para isso, né? Nós temos que lembrar que os animais devem guardar as suas características e seus comportamentos naturais, e é nosso dever garantir que seus habitats estejam preservados e que animais silvestres estejam em seus habitats e não estejam em residências e sejam tratados como pets, né? Então, animais silvestres não devem estar nessa discussão de guarda compartilhada, de animais de estimação. É algo que a gente tem que trabalhar fortemente a sociedade. Tem uma campanha que está sendo, inclusive, premiada do ponto de vista, né, enquanto da própria agência que a construiu, que é a campanha Algoritmo Selvagem,
que mostra a necessidade de a gente resetar os nossos algoritmos, né? Então, quando algum de nós segue aí algum animal silvestre que está em residência, que está ali com uma roupinha, que está tomando banho, então um macaquinho, né? Então a gente tem alguns primatas que a gente tem visto aí alguns influencers colocando primatas, as pássaros, vários tipos de animais. A gente teve o caso da capivara, né? Do Agenor ali, da nossa capivara filó. E é importante essa discussão em sociedade, né? Da gente não seguir seguir páginas que coloquem os animais nessa condição. Há um sofrimento por trás disso muito grande, há um fomento ao tráfico de animais silvestres, isso é muito importante que a gente coloque, né? Então, o comércio legal, ao contrário de outros, né? Legalizar não faz com que o comércio ilegal não aconteça, pelo contrário, ele gera uma demanda e faz com que a busca pelo comércio ilegal também aconteça. É um crime, terceiro maior tráfico, né, no mundo, transnacional, gera também uma receita muito grande do ponto de vista, e obviamente criminoso, e um sofrimento atroz para os animais. Então, é algo que a gente precisa fortemente discutir e está muito relacionada à guarda compartilhada aí. Acho que no momento em que um magistrado se depara com uma discussão nesse sentido, é preciso avançar um pouco além somente da questão da guarda compartilhada e pensar nessa questão relacionada à inserção desses animais num contexto domiciliado que nós devemos combater. Excelente. Então, Viviane, aproveitar o gancho, vamos falar do cãozinho Joca, que gerou discussão recentemente, que mudou diretrizes aí em relação ao transporte aéreo. E com base nessa experiência, quais são as pautas hoje em dia que a gente tem quais são as preocupações geradas a partir disso, por exemplo, em relação ao transporte de animais? Sim. Bem, fazendo uma análise, né, sobre a própria... Primeiro houve a ação, né, do pai, né, do Joca, digamos assim, né, falando em família de espécie, então, o tutor, né, do Joca, teve uma decisão do Ministério Público solicitando o arquivamento, né, da ação, entendendo que não havia dolo, né, que não havia... a intenção da companhia aérea, que ela não concorreu para o evento morte, o que eu discordo veementemente, né? Quando a gente discute o Instituto do Dolo Eventual, eu acredito que ele esteja bastante exemplificado nesse caso, no caso do Joca, né? Então, houve ali, sim, uma concorrência para o fato, né? A companhia, obviamente, a questão toda foi na questão terrestre, né? Não no espaço aéreo, né? Toda aquela desestrutura que aconteceu, o envio do animal de um lugar para o outro, ter sido deixado exposto a condições intempéries ali, de sol e tudo, fez com que realmente houve uma contribuição da companhia para que o evento acontecesse, né? Para que a morte do animal acontecesse. Então, não acredito que a decisão do Ministério Público, né, com todo respeito, né, que me cabe aqui fazer, tenha sido a melhor maneira de conduzir. Acredito que é interessante como essa discussão, ela ultrapassa e também faz com que a gente pense um pouquinho no artigo 32, pensando na forma talvez culposa, né, como é que a gente conseguiria tratar de uma forma aí, a gente colocar a forma culposa para o artigo 32, já que ele, obviamente, exige o dolo, exige a intenção do autor, né, para que a gente consiga criminalizar uma conduta, né? Mas até que ponto a gente precisa pensar também nisso, né? Então, a questão de como a coisa foi conduzida, né? E isso está sendo discutido no Congresso, inclusive, tem a Lei Joca, que está tramitando no Congresso. Eu recentemente conversei com a senadora Margarete Busetti, que é senadora pelo Mato Grosso. Ela está como relatora no Senado, né, da Lei Joca, e ela inclusive, estive no gabinete dela há cerca de umas 2 semanas, nós conversávamos sobre esse projeto, e eu coloquei a preocupação que a gente tem, que é o seguinte, está nas mãos da companhia dizer se o animal pode ser transportado na cabine ou não,
E a grande questão está nisso, né? O que a gente vem defendendo é que hajam voos pet-friendly, como a gente diz, né? Voos que só sejam transportados animais e a pessoa que, obviamente, não se sente incomodada com isso, possa estar nesse voo. Ou voos em que só estejam tutores com animais. Ou então separação no avião para locais em que os animais possam estar. Né? E claro, isso tem uma série de outras questões que estão ligadas aí à questão comportamental, a questão de saúde, as questões sanitárias. Evidentemente que isso daí eu não estou nem entrando no mérito, né? A gente está falando mesmo do ponto de vista de ficar na possibilidade da companhia decidir. Ela me disse assim, a treinadora, não vai ficar na mão da companhia decidir. A gente precisa deixar claro que porque a questão do embarque de um animal nem sempre é porque a pessoa só simplesmente, eu quero levar meu animal numa viagem. Não, existem questões relacionadas à mudança, né? Uma mudança de endereço, existem questões de saúde, animais estão sendo transportados porque só existe um tratamento de saúde em outro estado, em outra localidade, né? Existe a questão do transporte também de animais silvestres, né? Então, não tem, a gente não tem só animais domésticos, o transporte aéreo vai muito além dessa discussão só de animais de assistência emocional, né? Vai além disso. Então, ainda a gente teve um avanço com esse instrumento chamado PATA, né? Que o governo federal colocou, mas não acredito que há comemorações a fazer, sim, mas ainda nós estamos atrelados a uma decisão da companhia de querer ou não embarcar esse animal, de poder ou não negar o embarque desse animal, colocando inclusive a questão de peso, né, de porte nisso. Então, isso ainda precisa ser ultrapassado, a gente ainda precisa avançar um pouco nessa discussão. Existem algumas ações, inclusive, de algumas companhias aéreas contra tutores que conseguiram decisões judiciais liminares para embarcar com animais de assistência emocional, e aí, obviamente, fazia com que esse animal pudesse ser embarcado indistintamente, né, por muitos outros momentos, e aí a companhia entrou pedindo justamente, né, que fosse proibida o embarque desse animal, e tem conseguido. Então, isso também nos preocupa, né, da companhia está nessa decisão aí. Claro que tem que ser sopesados uma série de questões e o próprio direito da própria companhia aérea, mas há necessidade, muitas vezes, desse animal ser embarcado e isso precisa ser levado em conta. Muito bom. Oliviano, para a gente poder encerrar, o assunto é muito interessante, é muito bom, mas a gente precisa delimitar sem prejuízo de voltar, viu, em outras oportunidades, que tem muitas perguntas para serem feitas ainda. Um último ponto de vista seu sobre emergências climáticas, né, que é um tema que a gente enfrenta também atualmente, e as discussões aí sobre a salvaguarda da biodiversidade. É um tema que me é particularmente muito caro, que são os animais silvestres, né, que são as primeiras vítimas de tudo que a gente vem vivenciando, dessas modificações todas, né, que não são alarmadas de hoje, há muito, né, nós que militamos na causa ambiental, né, doutor Tiago, trazemos isso conosco há tanto tempo, né, então, claro, a sociedade hoje está acordando, né, para uma realidade, a gente tem conseguido mostrar com mais, trazendo a sensibilização da sociedade, não só para uma questão antropocêntrica, mas pensando só na espécie humana que está sendo fortemente impactada pelas mudanças climáticas, mas mostrando também o quanto isso está afetando a biodiversidade, afetando os espaços, né, o ecossistema como um todo, os nossos biomas, e os animais sendo as principais vítimas de tudo isso. E lembrando que nós fazemos parte de um grande elo, né? Então, não existe essa diferenciação entre nós e eles. Estamos todos aqui no mesmo planeta, que é um só, e, evidentemente, aquilo que afeta uma vida afeta a outra, e como os ecossistemas precisam se manter em equilíbrio e dependem uns dos outros, né, para que haja a sobrevivência. Então, não existe florestas, né? A gente fala do Instituto das Florestas Vazias, não existem florestas, não existem oceanos sem a vida marinha, sem a vida animal terrestre. Então, a gente precisa pensar
na necessidade não só do valor intrínseco do animal em si, né, mas também vamos pensar na função ecológica como um todo, né? Então, no direito animal a gente discute cada vez mais como um direito autônomo quanto o valor intrínseco que os animais têm, e é nele que a gente se fundamenta para discutir as questões dos direitos dos animais, mas também vamos pensar do ponto de vista de equilíbrio e de sobrevivência no planeta. Nós dependemos desse equilíbrio para sobreviver, todas as espécies dependem desse equilíbrio, e, evidentemente, os animais são os primeiros afetados, as vítimas mais cruelmente afetadas pelas mudanças climáticas. Então, urge cada vez mais que as discussões sejam pautadas com esse olhar, né, com essa vertente. Excelente. Doutora Viviane, obrigado mesmo. Quanto conhecimento, quanto experiência. Com certeza a gente gostaria de recebê-lo aqui novamente no nosso canal para ampliar essa discussão, com mais tempo e mais temas para poder conversar. Obrigado pelo nosso convite, obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigada por poder participar. Estou muito contente e estou à disposição, evidentemente. Será uma satisfação podermos estar novamente juntos, discutindo, ampliando esses temas. Excelente. Obrigado a você que acompanha o nosso canal. Se você gostou, curta, compartilhe. Dessa forma a gente alcança mais pessoas e a gente amplia aqui os temas, amplia a nossa produção. Obrigado e até a próxima. Um abraço.